Bom, eu gostaria de saudar todos que estão aqui presentes hoje. Esse é o segundo encontro do seminário permanente que a gente faz no modelo live, né? No modelo à distância, e é um prazer, uma satisfação muito grande poder entrar na casa de vocês, que inevitavelmente esse projeto nos leva um pouco da minha casa para vocês e me leva um pouco para a casa de vocês, né? Então a gente acaba assumindo outro tipo de intimidade para tratar temas muito sérios, e é muito rico que a VL viu esse processo que nós temos vivido, assim, de cada vez pessoas participam mais desse projeto do seminário permanente, se dedicam mais a esse projeto, que é um projeto coletivo. Nós temos aqui, então, pessoal, para quem está entrando pela primeira vez hoje, alunos da professora Chiavelli, outras pessoas que foram conhecendo o projeto do seminário, nós temos uma programação já para todo o mês de maio e o mês de junho, para todas as quartas-feiras, 19 horas. Então, nós sempre vamos estar juntos aqui nas quartas-feiras, às 19 horas. Os próximos encontros, então, tem a professora Chiavelli, hoje, de Santa Catarina, da UFSC. Depois vem a professora Laura Leite, da Universidade de Berlim, que é docente assistente na Universidade de Berlim. Depois vem o professor Eduardo Viana, que vai estar com a gente aqui, eu não sei se já entrou, mas estará com a gente, que está escrevendo sobre legalidade também, que é a VL, da Federal da Bahia. Mais adiante nós vamos ter o Bruno Bonicore, de Brasília. Vamos ter outros colegas também, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. Então, é um projeto que assume dimensões nacionais, é um prazer muito grande estar com vocês e gostaria de dar início, então, aos trabalhos de hoje, fazendo uma pergunta bastante simples à professora Chiavelli Falavinho, que vem nos trazer o tema da acessoriedade administrativa e a legalidade penal. A legalidade é um tema que assume cada vez mais importância para nós, que trabalhamos com liberdades, garantias. A justiça penal, durante um tempo, pensou-se que poderia ser feita sem o respeito à legalidade, e cada vez para nós é mais importante esse tema. Então, Chiavelli, gostaria de te saudar e agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, com uma pergunta. A legalidade penal é importante nos dias de hoje? E mais, a acessoriedade administrativa, que cresce, né? A importância da complementação do direito penal pelo direito administrativo, que cresce no direito penal empresarial, em ramos como tributário, em ramos como o ambiental, o consumidor, agora com todas as questões de saúde pública, né, onde muitas vezes existem normativas que não são próprias leis penais que possibilitam essa realidade. Então, eu gostaria de perguntar se é possível nós trabalharmos com um direito penal sem essa acessoriedade administrativa, ou isso é algo inevitável. Vi agora que o professor Alexandre Wunderlich aqui entrou, está com a gente, Marcelo Butelli, Antônio, estão todos na mesma linha aqui, no meu monitor, Alice, estão todos na mesma linha aqui agora. Então, por favor, Chiavelli. Boa noite a todos, gente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite do professor Marcelo, dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês. O nosso encontro era para ter sido realizado no começo de abril, né, ao vivo, mas eu fico muito feliz que a gente esteja conseguindo viabilizar a distância e que a tecnologia esteja nos servindo para nos aproximar nesse momento. Eu acho que isso é essencial para o desenvolvimento da ciência. Então, partindo das suas perguntas, Marcelo, eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa ideia de acessoriedade administrativa. Eu comecei a fazer minha pesquisa doutoral em 2015, isso até é um pouco engraçado, porque eu fiz uma pesquisa com a professora Helena Lobo lá na USP, e o tema da acessoriedade, assim, não tinha tanta coisa escrita. Eu lembro que eu estava lendo o livro da professora Helena sobre penal ambiental e eu estava procurando um tema de tese. E tinha um parágrafo no livro da Helena em que ela mencionava a questão da deslegalização e dizia assim, ainda falta muito estudo doutrinário sobre isso. Aí eu pensei assim, bom, tá um convite aí para alguém apresentar um projeto de doutorado sobre isso.
E a partir de então eu comecei a pesquisar e, assim, hoje, ainda mais no cenário do coronavírus, é um dos temas que a gente mais tem escutado, né? Seja, principalmente nesses 3 bens jurídicos, que são os bens jurídicos que eu trabalhei bastante na tese, que é a economia, o meio ambiente e a saúde pública. E na tese eu trabalhei com a saúde pública bastante sob a perspectiva da lei de drogas, porque eu fiz o meu sanduíche com o professor Scherer, na Alemanha, que trabalha bastante com a lei de drogas. E hoje, bom, por mais que seja bastante criticável, né, a gente falar em bem jurídico, saúde pública para a lei de drogas, é o que a gente ainda tem na doutrina. E hoje a ideia de saúde pública para o coronavírus trouxe de volta esse mesmo problema de acessoriedade administrativa. E eu lembro que quando eu estava na Alemanha falando com o professor Scherer sobre o tema, ele falou assim: tu tem que dizer que as normas penais em branco são inconstitucionais, não tem outra solução. Quando você começa a trabalhar com legalidade, né? Ele é criminólogo. E aí depois, quando eu chegava na USP e falava com a Helena, ela dizia, não, mas não adianta tu dizer que é inconstitucional, porque a gente não vai revogar todas as normas penais em branco, a gente tem que tentar lidar com isso, né? Então, assim, eu posso fazer uma introduçãozinha sobre o que é acessoriedade e como é que funciona. Quando eu comecei a estudar, então, a partir daquele pressuposto de que a nossa única fonte de produção de direito penal seria a lei, né? Então, seria o ato emanado pelo Poder Legislativo. E que, assim, até pela questão da sociedade, das mutações da sociedade, que é algo que eu trouxe, uma bibliografia que eu trouxe bastante do meu mestrado ali da PUC, a ideia de aceleração social, de tudo isso, e pela criminalização dos novos bens jurídicos, né, desmaterialização dos bens jurídicos, haveria meios de tentar atualizar essa legislação. Então, como no meu mestrado eu também tinha trabalhado bastante com a ideia de interpretação judicial, sob orientação do professor Fabrício, a ideia de ativismo judicial, da interpretação judicial criativa, no doutorado eu me debrucei sobre essa outra forma de atualizar a legislação, que seria então a complementação administrativa, porque grande parte das pesquisas que estudam a complementação administrativa do direito dizem que uma das grandes causas da complementação administrativa é o fato de serem bens jurídicos muito mutantes, seja por questões naturais, como predomina no meio ambiente, né? Seja por questões artificiais, como predomina na economia, e pelo fato de serem, então, bens jurídicos muito mutantes, o procedimento de alteração legal não conseguiria acompanhar esses bens jurídicos, e faria-se necessária, então, a criação de espaços que teriam a condição de serem alterados mais rapidamente. Isso seria feito, então, por meio da acessoriedade administrativa, da complementação administrativa. Até quando eu fiz a pesquisa, eu lembro que eu me posicionei nesse sentido, de que o processo legislativo era um processo lento. Hoje eu já não tenho mais tanto essa visão. Hoje me parece que o processo legislativo é um processo guiado por maiores e menores interesses políticos, porque existem algumas legislações que são feitas de forma muito rápida e outras legislações que são feitas de forma muito devagar. Então, não sei se seria exatamente esse o ponto a respeito da complementação. Hoje eu vejo mais até por uma questão de especialização de algumas matérias, que não tem como ser feitas por meio da legislação, né, por meio do legislador. Então, tem muitos autores que já se debruçaram sobre esse tema, né? Tanto no Brasil quanto fora. Assim. Eu lembro que os autores que eu mais trabalhei fora foram os alemães e os espanhóis, né? O Günther Heine, na Espanha, o Mata Barranco, né? A Maria Dulce Vega. E no Brasil, muitos autores que já tinham começado a trabalhar. O professor Frederico Horta tem um trabalho interessantíssimo sobre isso, a professora Helena, o professor Pablo Alflen, vários autores já tinham trabalhado sobre essa questão da complementação e das normas penais em branco. Então, para falar sobre acessoriedade, o que predomina no Brasil é a divisão do Mata Barranco, que seria 3 tipos de acessoriedade administrativa. E quando eu falo em acessoriedade do direito penal, não necessariamente é uma acessoriedade administrativa, existem outras áreas que também assessoram o direito penal, de certa forma. Existe direito civil, direito trabalhista, que, de certa forma, ajuda a conceituar termos que depois a gente utiliza na legislação penal. O problema maior da acessoriedade administrativa é que isso não é feito por meio de lei, isso é feito por meio de atos infralegais. Então, eu teria basicamente 3 tipos de acessoriedade, né?
O primeiro seria a acessoriedade conceitual, que é quando tu tens a moldura do tipo, né, na legislação penal e você remete um elemento, né? Aí eu até posso ver uma intersecção com a ideia de elementos normativos do tipo, que é outra matéria também bastante polêmica, né? Porque os elementos normativos são elementos que demandam procedimentos mais complexos de interpretação, que tem na sua origem uma outra norma jurídica ou uma norma cultural. Então, eventualmente, esses dois temas podem se encontrar. Ainda que nem todo elemento normativo seja uma acessoriedade administrativa e nem toda acessoriedade administrativa seja um elemento normativo do tipo, esses dois temas podem se encontrar. Eu tenho acessoriedade jurídica ou de direito, que é a mais problemática em termos de legalidade, porque é quando eu trago para dentro do tipo aquela remissão em bloco, né, que é quando eu trago a proibição administrativa para dentro do tipo penal, eu remeto de fato a uma regra administrativa, né, aí eu tenho as normas penais em branco, que podem ser próprias ou impróprias, né, as próprias são as complementadas por regramentos infralegais, né, que são as que apresentam esse problema mais direto à legalidade, e teria a acessoriedade do ato, que é a acessoriedade que traz para dentro da norma um ato administrativo específico, que pode ser uma licença, né, uma autorização, uma interdição, que é o que a gente observa bastante no direito penal ambiental. Até no trabalho eu não me preocupei tanto em classificar um tipo como uma ou outra forma de acessoriedade, porque, na verdade, cada tipo, cada análise concreta, né, poderia se ocupar em muitas páginas para discutir qual seria o tipo de acessoriedade, e os problemas da acessoriedade, eles se replicam, né, em todas as formas, ainda que na acessoriedade jurídica, nas normas penais em branco, eles sejam mais frontais em relação à legalidade. E eu também trabalho no livro, na pesquisa, com os tipos abertos, né? Que aí é quando a gente afasta um pouco as lentes e analisa o tipo faz uma análise global do tipo, que é quando eu tenho um tipo incompleto que o juiz teria, então, procedimentos interpretativos com maior discricionariedade para conseguir completar o significado daquele tipo, né? Por exemplo, crimes culposos e crimes omissivos, e aí também, para eu preencher o dever que deveria ter sido o dever de cuidado, eu também posso acabar fazendo uso de regras administrativas. E tanto no campo do direito penal econômico quanto no campo do direito penal ambiental, eu vou ter assim uma proliferação muito grande do uso dessas normas, que é o que eu chamei de deslegalização. O que seria, né, a deslegalização? Seria um uso exacerbado da sociedade administrativa. É quando eu tenho um direito penal que ele passa a acontecer fora da legislação. Eu posso ter, ou pelo número excessivo de crimes que fazem uso da acessoriedade, né, das técnicas de reenvio, ou no mesmo tipo eu posso remeter vários elementos do tipo para regras administrativas. E aí eu acabo caindo nesse fenômeno da deslegalização, que é quando eu tenho o tipo penal, né, o mandamento de proibição fora da legislação, né? Então, o que acontece? Aí eu vou ter, né, diversos problemas a partir daí. Eu tenho problemas de legalidade, e quando eu falo, né, da questão de fato de ser complementado pela regra administrativa, me dá uma violação mais frontal à legalidade, até pela questão da competência. Mas mesmo tipos que são complementados por outras leis, que daí não seria uma acessoriedade administrativa, mas outras formas de acessoriedade, podem também apresentar violação à legalidade, porque a norma de legalidade não basta que esteja previsto em lei. E esse, para mim, é um dos principais pontos, que o fato de eu ter uma previsão legal não me garante que seja uma regra que observa a legalidade, porque se ela não for uma regra da qual emanam as garantias da legalidade, né, que seja uma regra prévia, escrita, estrita e certa, né, para usar o professor Assis Toledo, ou, como diz a professora Maria Ângela, lá da USP, uma regra taxativa, eu posso ter uma previsão legal e, mesmo assim, posso ter uma violação de legalidade. Então, ao longo da pesquisa, eu fui observando que teria várias formas, né, de violação de princípios básicos do direito penal. Então, a legalidade, seja pela ausência de taxatividade, seja pela questão da competência para determinar elementos centrais do tipo,
eu tenho problemas de bem jurídico, né, de desvio do bem jurídico, que aí é bem próprio desse direito penal administrativizado, né, que o professor Silva Sanches refere, o professor Donini também refere, esse direito penal regulatório. Então, ele é um direito penal que se afasta do bem jurídico, que teria legitimado a conduta. Tenho problemas de erro, né, o professor Laur Leite, né, que vai estar aqui conosco na próxima semana, e o professor Luiz Greco escreveram um artigo esses dias no Jota, em que eles se posicionam também um pouco sobre isso, mas daí no caso da saúde pública, do coronavírus, de erros de tipo e erros de proibição. Tenho diversos problemas, até a perda da efetividade da norma como um todo, né? Que eu tenho uma norma que ela não consegue mais direcionar a conduta, porque ela é uma norma de difícil compreensão. Aí, a partir daí, a gente se pergunta como é que deve funcionar a legalidade. Eu acho que esse também é um dos pontos nevrálgicos dessa discussão. A legalidade deve ser vista ainda como uma regra estrita? Eu devo ter uma análise assim, positivista da legalidade? E nesse ponto, até me foi sugerido na banca uma obra que me serviu muito, da professora Rosa Coutinho, acho que é o sobrenome dela, eu até anotei aqui, Rosa Maria Coutinho, em que ela trabalha a ideia da função retórica da legalidade. Rosa Maria Cardoso Cunha, ela trabalha a ideia da função retórica do princípio da legalidade. Qual que é a questão? A legalidade hoje ela funciona mais como uma questão argumentativa, como um ônus a ser vencido para frear a manipulação de conceitos e o uso excessivo da discricionariedade, do que como uma regra estrita de legalidade, né? O professor Silva Sanches também tem um textinho que ele fala da legalidade líquida em função do uso de elementos normativos do tipo, de cláusulas gerais na política legislativa. E então essa norma de legalidade ela acaba permitindo na prática alguma vulneração. Então, qual que é a conclusão que eu chego? A acessoriedade administrativa viola a legalidade? Sim, ela viola a legalidade, mas isso não torna toda a regra administrativa a priori, toda a acessoriedade administrativa a priori ilegítima, porque de certa forma a gente consegue ceder alguns espaços de legalidade partindo do pressuposto que o direito penal não é uma ciência demonstrativa, né? Ele é uma ciência que faz uso irremediável da linguagem, é uma ciência política também, é uma ciência que tem uma carga ideológica. Então, a gente deve permitir algumas vulnerações da legalidade para que a acessoriedade administrativa continue existindo, porém, a gente deve verificar quais espaços da legalidade que estão sendo cedidos. E a partir daí que eu fiz algumas propostas na tese a respeito de algumas regras que nós poderíamos pensar na hora do uso das técnicas de reenvio e da acessoriedade administrativa, de forma que a gente consiga manter alguns tipos com acessoriedade, ainda que a gente admita que esses tipos vulnerem em alguma medida a legalidade, mas que a gente consiga controlar quais espaços que a gente pode ceder da legalidade, a fim de que as principais garantias da legalidade consigam ser cumpridas por meio daquela norma. Chiaverini, eu estava te ouvindo agora aqui e estava pensando em uma questão. A legalidade sempre foi um problema, né? Acho que desde Beccaria a legalidade é um problema, porque o que eles queriam justamente era estabelecer uma segurança jurídica contra o poder absolutista. E ele vai lá e diz aquela máxima que todos os nossos alunos repetem, que mais vale a certeza da punição do que a gravidade da punição. Então, a gente pode dizer que hoje existe uma crise da legalidade ou isso é constitutivo da pretensão da legalidade, que é oferecer segurança jurídica? Tu sabe, Marcelo, eu acho... Bom, a tua pergunta é muito interessante. Eu não sei se em algum momento se pode trabalhar com legalidade estrita, e isso me remete até à minha pesquisa de mestrado, que eu fiz aí com o professor Fabrício, que era sobre ativismo judicial e interpretação judicial criativa, e a gente trabalhou sobre essa ideia do juiz como boca da lei. Até que ponto a gente quer uma regra de legalidade tão estrita, né? Até que ponto essa regra de legalidade tão estrita ela é sempre benéfica para a aplicação do direito?
Porque eu lembro que a decisão que me inspirou a fazer o trabalho de mestrado foi uma decisão aí do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que o desembargador se posicionava no sentido de que era necessário haver uma interpretação crítica do direito, e não uma interpretação acrítica. E era um caso de uma ré que havia tentado entrar no presídio com drogas, e ele falava assim, bom, está tudo comprovado pela regra de legalidade a que eu deveria condenar, mas eu sei que dentro do presídio essa pessoa está levando drogas muitas vezes para manter a vida da outra pessoa dentro do presídio. Então, nós do Estado estamos punindo uma omissão do Estado em manter a segurança dessa pessoa por meio de mais imposição de direito penal. E aí eu lembro que a gente construiu uma ideia de que a legalidade deveria funcionar como um teto punitivo, mas que ela sempre permitiria construções em outros sentidos. Claro, todas as construções em bonam partem e algumas construções em outros sentidos, desde que eu não exacerbasse a punição. Inclusive, tem alguns tribunais constitucionais que já se manifestaram expressamente sobre a questão da complementação administrativa, e tem um tribunal, que se eu não me engano, é o Tribunal do Peru, que tem uma construção no sentido de que eu posso autorizar a assessoridade administrativa quando ela, de alguma forma, impõe limites à punição, quando ela não aumenta o espectro de abrangência da norma, mas diminui. Então, nesse sentido, por exemplo, o artigo 168A, que ele tem aquela questão da complementação por portarias da Previdência, para estabelecimento de um valor mínimo. Ali eu teria uma espécie de assessoriedade administrativa, né? Ou pelo menos uma intersecção entre o regramento administrativo e a lei penal, quando tem toda aquela discussão de insignificância, né? De círculos concêntricos de licitude, as diversas discussões que permeiam o artigo 68A, que serve mais para restringir a aplicação do tipo penal do que para aumentar. Então, assim, eu acredito que sempre houve um problema de legalidade, nunca acreditei no juiz como boca da lei, e isso foi algo que eu também desenvolvi muito ali na PUC. A gente estudava muito a ideia do Antônio Damasio, da razão e subjetividade no ato de julgar. Tem um texto do professor Miguel Reale Júnior muito bom sobre isso. Eu não tenho como trabalhar com um juiz que vai aplicar uma legalidade 100%, mas eu acho que hoje em dia, diante da expansão do direito penal e das matérias que o direito penal tem buscado regular, da sociedade que a gente vive e da própria transformação cotidiana da linguagem, eu tenho essa crise estressada, eu tenho essa crise acentuada da legalidade. E muitas vezes a gente tentar não ceder em nenhum momento da legalidade, a gente acaba cedendo tudo e acaba tendo uma decisão que nem aquela do STF, que criminalizou a homofobia, estendendo a aplicação da lei do racismo, que já é uma lei ruim, né, que já é uma lei da década de 70, que não protege como deveria proteger. Eu tenho essa lei estendida. Então, eu acho que se nós não nos debruçarmos sobre a legalidade e tentarmos, de certa forma, encontrar os espaços de legalidade que eu posso ceder, ainda mais com a amplitude da crise da legalidade no momento que a gente vive, a gente acaba apenas não enxergando um problema, a gente acaba, que nem esse livro da Rosa fala muito bem, a gente acaba não enxergando a legalidade como ela de fato funciona. A gente acaba numa argumentação, não, porque aqui é o princípio da legalidade, enquanto a gente sabe que na prática, né, na prática forense, muitas vezes a legalidade estrita raramente acontece nas decisões judiciais. Uhum. Pessoal, eu tenho várias questões, eu acho que dá para continuar aqui desse debate. Eu queria saber se vocês têm interesse de fazer perguntas e se querem mandar pelo chat, se querem fazer diretamente aqui. Então, já passo a palavra de imediato a quem quiser perguntar. E eu queria só, enquanto vai começando as perguntas, que a vez pudesse falar, assim, além desse caso que tu já disseste, que é o STF interpretar extensivamente a questão do racismo para elementos que não são raça, né, ou pela linguagem não são raça, tem outro caso que tu consideras assim da jurisprudência contemporânea que é problemático igualmente? De questão de legalidade? Exato.
Olha, mas teria vários, na verdade, né? Até, bom, essa questão do 168A que eu estava falando, né? Ali tem diversos problemas, né? Que, bom, tem a questão da tipicidade ali, da insignificância, da discussão dos círculos concêntricos de licitude. Na verdade, até a última palestra que eu vi do professor Alaor, foi até a live que a gente fez do ITEC, a gente estava discutindo isso, sobre a falta de desenvolvimento desses conceitos dogmáticos aplicados à nossa legislação. Bom, a questão dos crimes da 7492, né, ali, para trabalhar com assessoria administrativa, ali tem vários, né, bom, a própria questão da gestão fraudulenta, da gestão temerária, ali eu tenho diversas formas de assessoriedade e eu tenho um problema de legalidade, que é um tipo que praticamente não descreve nada. A lei dos crimes ambientais, até o professor Frederico Horta dá um exemplo interessante no livro dele, que é um tipo penal que fala assim, é proibido pescar no período de proibição. Aí ele fala assim, esse tipo penal diz que é proibido pescar no período em que é proibido pescar, não, um tipo penal que não diz nada, ele praticamente remete toda a proibição do conteúdo da norma para o direito administrativo. E no trabalho, eu vou tentando desenvolver alguns critérios dogmáticos para tentar diminuir os problemas de legalidade. Até no trabalho, eu desenvolvo 8 critérios e cada critério eu vou referindo a um dos problemas, das consequências da deslegalização, que eu aponto na terceira parte. E aí, tipo, nas questões da legalidade, teria um exame do ato constitutivo, né? O ato que vai fazer parte do tipo penal, quais atos poderiam fazer parte do tipo penal, quais atos administrativos, e um exame de legalidade do próprio ato administrativo, porque se ele vai ser incorporado à legislação penal, eu teria que analisar se esse ato administrativo ele é claro o suficiente para ele poder ser compreendido, para não ocorrer erros de tipo, né, e erros de proibição. E isso, seja na lei dos crimes ambientais, seja na própria questão da lei 7492, todas as circulares, né, do Bacen, que complementam ali os diversos tipos de gestão, o tipo de evasão de divisas, o tipo de insider trading, né, que é uma regulamentação da CVM. Bom, atualmente, lei de Estatuto de Desarmamento também tem diversos tipos de assessoriedade, crimes de trânsito. Eu acho que essa é a grande questão. Hoje, assim, é difícil alguma área que não tenha pelo menos alguns tipos que fazem uso de assessoriedade administrativa. Então, posso dizer que dentro dos crimes econômicos, eu acho que a gestão temerária, a gestão fraudulenta é uma dos grandes problemas. Exato. Até uma das questões eu pensava aqui, e pessoal, nós temos mais ou menos uns 20 minutos para perguntas agora, 25 minutos. Eu mandei porque estava sem poder usar o microfone, agora que eu consegui arrumar meu microfone. Desculpa interromper, Marcelo. Isso. A Adriane pergunta aqui, faz então a pergunta, Adriane, já de imediato. Tá, agora tudo bom, Chia, querida? Tudo bom, querido? Assim, eu estava bem na linha do que vocês começaram a pontuar, né? Eu vejo a gestão temerária como um obstáculo insuperável à legalidade. Mas a fraudulenta, né? Tentando, assim, fazer uma pergunta de como jogar com esse regulamento embaixo do braço, né? Queria ouvir de ti o que tu proporias, né? Como algum critério de acertamento, assim. Eu acho que a questão da gestão fraudulenta, eu acho que ela tem vários tipos de assessoriedade, porque ela também eu posso buscar, eu até estava escrevendo esses dias um trabalho sobre estelionato, e até usei o livro do Tovo sobre esse ponto. Na verdade, eu posso buscar elementos até em outras legislações, até no direito civil, para conceituar o que seria fraude, né? Eu não preciso necessariamente buscar só questões administrativas. Aí eu já consigo resolver, em parte, alguma questão a respeito do regramento infralegal, né? Nesse caso. Mas, assim, para te dizer como é que eu poderia solucionar, assim, pensando nesse tipo especificamente, Adri, eu teria que ver todos os regramentos que complementam, tá? Ver se faz uso, por exemplo, de remissão em cadeia, que é uma das propostas que eu trago na tese,
a proibição da remissão em cadeia, que é quando eu tenho que analisar esses regramentos e ver se esses regramentos, mesmo os administrativos, eles preenchem minimamente as garantias de legalidade. Então, quando eu tenho, por exemplo, regramentos que são totalmente imprecisos, ou quando eu tenho regramentos que fazem uso de remissão em cadeia, então o regramento refere a uma portaria que refere a uma regulação, que você nunca consegue chegar ao conteúdo de proibição, tá? A ideia de remissões recíprocas também é uma ideia bastante que eu trabalho na tese. A ideia de eu trazer no tipo ou trazer no regramento remissão expressa e recíproca, esses regramentos vão complementar determinada lei penal. Eu tenho um regramento pensado para complementar essa lei penal. Então, eu ter esse exame de legalidade da janela do tipo, eu ter a remissão recíproca, a remissão expressa para diminuir problemas de erro, né? E muitas vezes isso, eu pensar esse regramento como um regramento que vai servir de complementação da lei penal, porque muitas vezes esses regramentos eles não são feitos para complementar uma legislação penal, então eles não têm questões de publicidade, eles não têm questões de tipicidade na descrição da conduta, né? Eles não têm absolutamente nenhuma dessas garantias que a gente visa a estabelecer no direito penal. E ainda a questão de remissões, esse ponto também é importante, de remissões dinâmicas ou não dinâmicas, né? Isso divide bastante a doutrina alemã e espanhola. Como é que eu posso modificar esses regulamentos? Porque isso também causa bastante insegurança jurídica, que é uma questão que viola a legalidade. Eu tenho uma alteração constante desses regulamentos que preenchem o tipo penal. Então, eu acho que eu ter uma determinação a respeito de quais regramentos vão preencher esse tipo, ser regramentos pensados para preencher esse tipo, né? Ainda que administrativos, então, ainda que violem a legalidade em parte por serem regramentos administrativos, né? E ter uma remissão expressa e recíproca, né? Na lei e no regulamento, né? Ter um cuidado na modificação constante desses regulamentos, eu acho que eu posso, de alguma forma, atenuar os danos à legalidade. Até que ponto isso é viável, né? Eu acho que no direito penal, do tamanho que o direito penal está, é difícil a gente pensar em todos esses cuidados. Então, assim, na tese, até eu proponho esses critérios dogmáticos lá no final, porque primeiro eu teria que passar por um processo de descriminalização, porque tem áreas, por exemplo, o direito penal de drogas, eu não tenho coragem de dizer que o problema do direito penal de drogas é de assessoriedade administrativa, né? Um problema de política criminal, né? Um problema sociológico, é um problema, né, em vários sentidos. A assessoriedade administrativa é só mais um problema dentro do direito penal de drogas, mas eu acho que se a gente conseguisse pensar num processo de redução da incidência do direito penal, ainda que algumas normas necessariamente fizessem uso da assessoriedade, a gente poderia fazer uma assessoriedade com maior cuidado para que ela não vulnerasse tanto a legalidade, né? Mas isso certamente passaria por uma ideia de redução da incidência do direito penal, né? De efetivação de subsidiariedade, de fragmentariedade, de última ratio, de tudo isso. Até nesse sentido, é interessante, tem uma pesquisa da FGV, que analisaram as leis penais, as justificativas das leis penais de 88 até 2010, e eles chegaram à conclusão que praticamente todos os projetos aprovados, eles eram para criar novos tipos e para aumentar penas em tipos que já existem. Então, nós também teríamos que repensar esse movimento de política legislativa e de política criminal expansionista, né? Para que, então, a gente pudesse debruçar sobre os tipos e pensar formas de atenuar os danos da legalidade nos tipos que irremediavelmente devem fazer uso de assessoriedade, seja assessoriedade legal, seja assessoriedade administrativa. Que a Velha agora abriu aqui o início das perguntas, aqui chegaram várias, tá? Então, assim, ai, meu Deus, não sei como pode ser um bate-bola, tu diz sim, não, pensei sobre o tema, não pensei, e aí a gente, porque aqui são perguntas muito difíceis mesmo. Então, assim, o Leonardo Marim pergunta o seguinte: a criminalização do não recolhimento de ICMS também poderia ser citado com exemplo de alteração penal a partir de uma nova motivação tributária? Depois. Olha, peraí. Posso fazer deixa eu anotar, não esqueço, que na minha idade eu tenho que anotar tudo. Peraí. Isso.
E aí tu vais respondendo na ordem que te parecer melhor, porque eu já vou colocando todas que estão aqui, contemplo todos. Tá. O William coloca o outro lado da questão, né? Que é, a pessoa vai lá dar aula de direito penal 1, assiste a aula de direito penal 1, e imagina que o direito penal pode funcionar só com o Código Penal. Daí percebe que aquilo que carregava, né? O pessoal às vezes nem carrega mais hoje aquele livrinho, mas o livrinho que carregava, a maior parte dele é legislação extravagante. Daí começa a pensar que nem o princípio de codificação, de código, é guardado na legalidade. E depois a gente começa a ver que os complementos são muito importantes para entender qual é a normativa da CVM, tudo mais, são tudo questões que dizem muito para o nosso tema. E aí, com essa introdução, o William pega um outro contexto, que é o contexto da saúde pública, hoje pandemia, e pergunta o seguinte: se as normas sanitárias fossem todas estipuladas em lei ordinária, não engessaria a proteção do próprio bem jurídico saúde pública? E aí, em outras palavras, não seria inviável, então, a tutela da saúde pública? E, portanto, ele diz que 268, o artigo 268 do Código Penal ficaria totalmente inviabilizado. Essa é a pergunta que ele faz. Um outro ponto que tu já pensaste também, o Ramiro Saltiel pergunta o seguinte: lá no 68A, na apropriação indébita previdenciária, um crime que assume importância cada vez maior agora na pandemia, aquela elementar, contribuição destinada à previdência social, tem reflexo no grau de desvalor desse crime se comparado com a apropriação indébita de outros tributos? Então, pelo que eu entendi aqui, existe uma diferença de desvalor entre 168A e a apropriação indébita de outros tributos. Se não for exatamente... Da 8137. Como? Ele está pedindo se existe uma diferença entre o tipo do 168A e o tipo do 8137 ou da apropriação indébita? Eu acho que pode ser, né? Da Lei 8.137, no artigo 1º e 2º, né? Naquelas diversas formas que tem, quando fala que sonegar ou reduzir tributo, né? E não diz qual é também o tributo e como é que se faz, né? Então, tem várias partes ali, acho que da legislação, que nem existe mais direito aquele livro, não tem como anotar, tem que ser uma fraude eletrônica hoje para alterar, né? Não ter o livro é não ter o livro eletrônico hoje em dia, né? Então, são vários elementos que vai ser dito lá pelo regulamento de cada legislação. Eu acho que a gente pode começar com essas aí, e depois tem pergunta da Rosinara, do Butelli, então, por favor, começa como tu achares melhor. Que bom, aqui ele já postou, eu estou com o chat aberto aqui. Vamos lá, tá? A questão do entendimento sobre o recolhimento do ICMS, se seria um direito penal com fim arrecadatório, era algo mais ou menos assim, né? A primeira pergunta, se esse entendimento de que você poderia criminalizar o não recolhimento, a declaração, mas não recolhimento do ICMS, se isso seria um direito penal com fins arrecadatórios. Era mais ou menos isso, né, Marcelo? Eu acho que sim, que é uma mudança da política criminal que chega no direito penal, né? Então... Tá. Não, essa alteração é assim, eu acho terrível esse entendimento a respeito do não recolhimento do ICMS. Eu acho que é mais uma prova. Eu acho que essa pergunta até tem a ver com a resposta que eu tinha pensado para a pergunta a respeito do 268. É um direito penal simbólico, né? O uso de um direito penal com fins arrecadatórios, e é o que leva, né, o direito penal ser expandido para essa área criminal. Agora, dentro do cenário de coronavírus, e, bom, na época, quando houve essa mudança de entendimento, eu morava em São Paulo ainda, e eu trabalhava no escritório que era de societário full service, então tinha praticamente todas as áreas. E eu lembro que o rapaz do tributário falou assim: nossa, não vai ficar uma loja aberta aqui na nossa rua, porque praticamente todos os estabelecimentos, ou grande parte dos estabelecimentos tinham uma dívida de CMS. Eu diria que isso é você chamar o direito penal como se essa fosse a única forma de tornar essa conduta efetiva. Então, é um direito penal simbólico, não é um direito penal que visa encarcerar. Traz um dos grandes problemas do direito penal simbólico,
que é você desonerar o Estado de pensar soluções mais efetivas para a questão, que é o que a gente observa há anos no direito penal ambiental. Então, ele traz um entendimento, né? É uma vulneração, né, da legalidade, com certeza, e ali, mais do que uma vulneração da legalidade, eu diria que é uma vulneração do elemento subjetivo, né? Porque eu até escrevi uma coisinha na época sobre isso, acho que saiu no Estadão. Então, eu tenho uma declaração e não tenho um recolhimento, então eu não tenho o dolo de não recolher o tributo, muitas vezes é uma questão de financeira, né, a pessoa não recolher, teria que analisar os casos concretos, mas para além da questão da legalidade, eu teria até um problema de elemento subjetivo, e é uma política criminal, né, voltada a fins arrecadatórios, né, um direito penal que não visa encarcerar, certamente é um tipo que vai ser aplicado em diversas formas de acordo, para que a pessoa parcele e pague, porque o objetivo não é encarcerar essa pessoa, e sim tornar mais cogente, né, a obrigação de pagar. Então, eu vejo aqui, assim, além de uma eventual violação à legalidade, aqui uma violação a questões básicas de direito penal, como o próprio dolo, né, de apropriação, sendo que você declarou qual que é a ideia da apropriação indébita, né? É você passar a agir como se dono fosse de algo que está em sua posse legítima. Ninguém que vai cometer uma apropriação indébita informa o dono que está em posse, né, do valor e do que for e que não vai devolver. Então, seria um entendimento bem voltado a uma política criminal de fins arrecadatórios, né? A construção, então, de um direito penal simbólico que se expande nesse setor. Sobre a questão da saúde pública, adorei que me fizeram essa pergunta, porque essa questão do coronavírus foi uma coisa maluca, porque eu comecei a fazer essa pesquisa da deslegalização em 2015, eu nunca imaginei na minha vida que o tema ia estar tão na moda. E eu não consigo nem falar que essa sociedade administrativa é um fenômeno atual, porque tem tipos da redação originária do Código de 1940 que fazem uso dessa sociedade. Então, eu posso dizer que hoje a gente observa, pela administrativização do direito penal, pela criminalização de procedimentos, né? Quando eu tenho, principalmente na esfera econômica, eu tenho procedimentos, então eu criminalizo esses procedimentos, e eu tenho a busca de até atividades que antes eram desenvolvidas pelo Estado, passam para os privados, eu continuo com uma farta regulação no setor, eu nem consigo criminalizar sem referir essas normas administrativas para conseguir conceituar os tipos, os conceitos que eu preciso. Mas na questão da saúde pública, existem até dissidências. Bom, existe dissidência sobre tudo no direito, né? Existe dissidência a respeito de se eu preciso de um bem jurídico para ter uma criminalização, né? A gente tem aquela decisão lá da Alemanha do caso do incesto, tem um artigo do professor Luiz Greco sobre isso, mas partindo do pressuposto que eu precise de um bem jurídico para ter uma criminalização, ainda mais no Brasil, eu tenho até uma discussão a respeito de se a saúde pública seria um bem jurídico. O professor Luiz Greco também trabalha com isso, com a ideia de que a saúde pública nada mais é do que a soma das saúdes individuais. Então, até o caráter público desse bem jurídico, né, e que viabiliza ali penas altas e as formas de tutela desse crime, até isso é questionado em termos de dogmática. Então, por mais que, de fato, a área da saúde pública seja uma área que precise de regulação específica, e eu disser, não, tem que ser tudo feito por meio de lei, né, a gente teve uma lei agora em fevereiro, que foi a lei federal que estipulou, né, alguns regramentos sobre a questão da pandemia, e depois nessa lei houve a remissão para as portarias do Ministério da Saúde, que por sua vez remeteu aos governadores, né, e aos secretários de saúde dos estados e dos municípios, né, que hoje foram autorizados pelo STF até a decidir sobre questões de fronteiras, tudo isso. A minha pergunta é se eu preciso, e se o direito penal é o meio mais eficaz de eu tornar obrigatório o cumprimento de medidas de saúde pública. Se eu estou trabalhando com assessoria, com fragmentariedade, subsidiariedade do direito penal, quando eu coloco o direito penal para tornar obrigatório o cumprimento de uma medida tomada por um secretário de saúde do município do Brasil. E um crime de juizado especial criminal ainda, né, que é o 268. Então, assim, eu diria, para essa pergunta do Ramiro não, já subiu aqui no chat, mas para essa pergunta que
De fato, eu não tenho como regular toda a saúde pública por meio de legislação, não só pela questão de engessar, mas pela questão de ser uma área técnica. É uma área que demanda especialização. E o meio ambiente é a mesma coisa. Eu não tenho como fazer uma legislação que regule todo o meio ambiente de um país do tamanho do Brasil, né? E que tem todos os biomas, todos os climas e todas as espécies animais que o Brasil tem. Então, a questão é se eu posso ou devo utilizar o direito penal, um direito penal de cláusulas gerais, como é o 268, né? Que ele praticamente criminaliza o descumprimento, né, do ato público, para tornar mais efetivas essas medidas contra a saúde pública. Se não teriam outras formas, né, de eu cumprir o objetivo que é tornar essas medidas de isolamento de quarentena efetivas para o combate à pandemia, ou se eu realmente preciso fazer uso do direito penal, porque, de novo, eu não estou trabalhando na mesma linha da pergunta da alteração do entendimento sobre o ICMS, eu não estou pensando num direito penal que eu queira levar essas pessoas a ser presas. Eu estou, de novo, trabalhando com o direito penal como uma forma de barganha, de tornar mais dura e mais cogente a obrigação de cumprir essas medidas. E no caso da saúde pública, é um verdadeiro caos, né? Porque além de eu ter diversos decretos, diversas regulações administrativas, e aí eu tenho uma violação terrível à legalidade e também à igualdade, porque eu vou ter crimes acontecendo num município só e no município vizinho isso não é criminalizado, porque o tipo deixa um espaço gigantesco, né, para toda essa regulação administrativa. Então, meu único pensamento no momento sobre isso é que, de fato, não sei se o direito penal é um instrumento adequado. Então, em vez de pensar que, de repente, a legislação seja o único instrumento adequado para regular a saúde pública, eu acredito que não, que de fato eu preciso de regulação administrativa específica, mas a questão é se eu preciso do direito penal de novo nessa área para tentar impor alguma obrigatoriedade a essas medidas administrativas. E sobre a outra... Desculpa. Pode falar. Não, imagina. Não, tu falaste um pouco no ambiental, depois eu queria que tu entrasse um pouco também, qual é a tua compreensão em relação ao direito ambiental, se tem tipos que deveriam ser descriminalizados, se existe uma tendência à aplicação do direito penal ambiental em condutas insignificantes. Tá. Bom, a outra pergunta era sobre a questão da diferença no desvalor da conduta entre o 8137, né, e o 168A, se haveria o reflexo no grau de desvalor desse crime se comparado à apropriação indébita de outros tributos, pelo fato de ser a contribuição destinada à Previdência Social. Olha, sendo bem sincera contigo, né? Eu nunca tinha pensado exatamente sobre esse ponto, mas eu vejo como um espaço de discricionariedade do legislador. Se ele vai considerar o fato de ter sido um tributo destinado à Previdência Social como algo mais gravoso ou algo mais leve do que outro tributo qualquer, a fim de merecer uma tipificação específica. E no Brasil a gente tem um fenômeno muito, muito peculiar, que é a criminalização em função de casos concretos. Às vezes acontece um caso concreto de grande repercussão, em seguida é feito um tipo penal que, especificamente para aquele caso, que geralmente é feito de forma célere, apresenta vários problemas, e depois a gente fica tentando lidar com aquele tipo dentro da legislação. Então, o fato de ter uma tipificação específica, né, para apropriação indébita previdenciária, enquanto agora eu tenho um entendimento da apropriação indébita do ICMS, e em compensação eu tenho aplicação do 8137 para outros tipos, eu não vejo um raciocínio muito lógico assim na hora de se pensar essa política legislativa. Até posso refletir mais sobre esse ponto, mas o que eu observo nesse momento, assim, pelo que eu posso te responder nesse momento, é que eu vejo um espaço de uma esfera de discricionariedade do legislador no estabelecimento dessa política legislativa, dessa política sancionadora, né? E, assim, na verdade, a nossa falta de lógica, né, no estabelecimento de algumas criminalizações, inclusive no reconhecimento da hediondez de alguns crimes, de outros não, se dá muito em função da ausência de uma ciência da legislação no Brasil, né? Eu sempre acabo batendo um pouco nessa tecla, porque é o que eu tenho me debruçado nos últimos tempos aqui na UFSC,
A minha tese, na verdade, a parte final da minha tese se desenvolveu em 3 partes, né? Direito administrativo, dogmática penal e política legislativa. E na tese eu aprofundei bastante a questão da dogmática, mas hoje, depois eu fiz o pós-doc em política legislativa, e hoje eu acho que o grande problema está mais na política legislativa, não que não esteja também na dogmática, mas hoje eu vejo a política legislativa como algo a ser, assim, algo que está engatinhando no Brasil. Então, a gente tem ainda muitos projetos de lei, muitas criminalizações que são feitas com base em demandas midiáticas, eleitoreiras, base em casos concretos. Não, sinceramente, não acredito que houve um pensamento do legislador a respeito do desvalor da ação na hora de criminalizar de forma diferente esse tipo. Mas se a gente fizer uma análise, né, mais detalhada sobre os tipos, de repente a gente consiga traçar alguma diferença pelo verbo núcleo ou pelo fato de ser um valor destinado à previdência, que tem pelas funções que a previdência tem, né, de garantir depois a subsistência dessa população, ou alguma coisa nesse sentido. Quanto à questão aquela do direito penal ambiental, tem alguma conduta que tu achas que deveria descriminalizar? Por exemplo, essas condutas de manutenção de iscas vivas para pesca. Tem uma situação onde deveria ser criminalizado ou não tem desvalor da conduta e desvalor do resultado significativo para a criminalização? Tem uma incerteza ou não tem? Dentro da... Bom, a Lei 9.605, olha, Marcelo, eu digo assim que as nossas leis são ruins, mas a 9.605, ela ocupa um lugar especial nesse ranking, porque ela é uma lei que apresenta diversos problemas. Em termos de acessibilidade administrativa, é um campo, assim, fartíssimo para se estudar. Então, além de condutas que deveriam ser descriminalizadas, até condutas contra o patrimônio cultural, ali a partir do 61 até o 65, se eu não me engano, ali na parte final, eu tenho ali condutas que têm, assim, questionável relevância penal, né, que também fazem referência a atos administrativos, de tombamento. Tem o tipo, né, de dano culposo à planta ornamental, né, que todo mundo faz piada sobre esse tipo que está na nossa legislação penal. Eu já tive aplicação do princípio da insignificância para um crime de pesca. O STF já se posicionou, um crime que o rapaz tinha pescado 6 camarões, né? Acho que não dá nem um prato de camarão, e o STF acabou aplicando o princípio da insignificância, mas ainda é bastante controverso a aplicação ou não do princípio da insignificância, mas aí em termos de aplicação judicial. A meu ver, para além de questão de desvalor da conduta, que nem tu pontuou, eu acho que aqui tem muitas questões de técnica legislativa que, sim, tornam alguns tipos muito problemáticos. A acessoriedade do ato, que é essa de você criminalizar o descumprimento da licença, né, o descumprimento do ato administrativo específico, ou agir em desconformidade, então eu acabo trazendo o conteúdo do ato, eu preciso analisar o conteúdo do ato administrativo para ver se a pessoa agiu de acordo com o ato administrativo. Então, assim, eu tenho um direito penal totalmente administrativizado. Tem uma parte final da Lei dos Crimes Ambientais que fala da proteção da administração ambiental. Eu estudei bastante essa parte porque a Helena trabalha bastante com direito penal ambiental, né? A tese dela de doutorado é sobre isso. Então, a nossa Lei dos Crimes Ambientais, ela é uma lei que tem diversos problemas de técnica legislativa, de desvalor da conduta. E o mais triste é que ela é uma lei, a Helena, no livro dela, eu estou com vários livros aqui de cola, caso eu precise, mas o livro da Helena, que eu até tenho aqui, que é super bom, sobre proteção penal ambiental, ela chega no final à conclusão de que ele é um direito penal bastante simbólico. E, que nem eu falei, um dos grandes problemas do direito penal simbólico é que ele acaba desonerando o poder público de pensar em políticas realmente efetivas, e a prova disso são os últimos desastres ambientais que a gente presenciou no Brasil nos últimos 3 ou 4 anos, sendo que nós temos uma lei dos crimes ambientais, inclusive a única que permite a punição da pessoa jurídica, e que se o objetivo, né, era criminalizar, era proteger o bem jurídico, por mais que o direito penal tenha
característica de chegar atrasado, porque ele geralmente chega depois que já acontece a lesão, a lei dos crimes ambientais é uma lei que usa fartamente da criminalização do perigo, né, do perigo concreto e do perigo abstrato. E ela é uma lei que, mesmo assim, não consegue evitar os maiores desastres ambientais. Então, eu não vou te dizer que eu tenho a solução, mas que deveria ser, pelo menos, repensada a forma com que isso está criminalizado e a forma com que essa legislação é aplicada. Eu lembro que a Helena fez um estudo também que ela apresentou no IBCCRIM sobre a prescrição desses crimes, como grande parte deles acabava prescrevendo porque tinha penas pequenas. Então, ela é uma lei que realmente não cumpre o objetivo ao qual ela se propõe. É um bem jurídico bastante relevante, começa a apresentar problemas dogmáticos, problemas de desvalor da conduta, né? Tanto que no livro do professor Frederico Horta tem muitos exemplos da questão do erro e tudo a respeito da lei dos crimes ambientais. Então, eu diria que ela pelo menos assim, teria muitos tipos ali que deveriam ser revistos, seja em termos de desvalor, seja em termos de política e de técnica legislativa, de técnicas de reenvio. Uhum. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Senão já vamos nos encaminhando para o final aqui das observações e entrando numa questão que tu já avançaste, Chiavelli, que foi trazida já, então, acho que um pouco em atenção à tua pesquisa pós-doutoral. O Marcelo Butelli, que tu conheces bem, coloca a seguinte questão: se a professora acredita que esse cenário marcado pela dificuldade de enxergar a política criminal como uma política pública que depende ou que demanda do direito penal, e esses resultados podem ser revisados periodicamente. Também não é um pouco dessa dificuldade de entender a política criminal como uma política pública? Eu acho que tem a ideia de política pública, tem a ideia de política criminal e tem a ideia de política legislativa como parte de uma política criminal, né, que faz parte de uma política pública. Eu acho que nós temos a tendência, isso até tem dois autores, estou anotando aqui para não esquecer, tem dois autores que eu acho interessante salientar. A professora Raquel Scalcon, da FGV, a tese dela de doutorado é sobre o controle de constitucionalidade das leis penais com base nos seus fins, né? Então, ela trabalha bastante isso, a ideia de eu ter uma promessa com a legislação penal e ver se essa promessa se concretizou ou não, e isso poder ser um argumento a respeito da constitucionalidade ou não dessa lei penal. E quando a gente entra nessa ideia de racionalidade da legislação penal, a gente vê que tem vários espaços, né, pelo professor Ripolés, né, ou pela obra do professor Atienza, né, que é anterior, tem vários espaços para a gente construir dentro dessa legislação que extrapolam só a análise dogmática. E eu posso trabalhar, sim, com uma ideia de resultados, né, quando eu incorporo, e eu falei bastante nesse sentido no ITEC, quando eu incorporo também, quando eu dou relevância para ciências empíricas no direito, que é algo que a gente tem dificuldade de fazer, então, para além da discussão dogmática, da assessoridade administrativa, da legalidade, quando eu incorporo dados que a criminologia e a sociologia estão há muito tempo apontando de inefetividade dessa legislação, e eu considero esses dados na análise da lei penal, eu posso fazer com que essa lei seja reconhecida como inconstitucional, porque eu tenho uma lei que não se justifica. O problema é que nós não temos uma ciência da legislação, nós sequer temos justificativa em grande parte dos nossos projetos de lei penal. E nós não damos esse passo atrás. Nós trabalhamos com a legislação penal como se ela fosse algo que nós recebêssemos pronto. Muitas vezes a gente pega essa legislação penal e depois trabalha com ela no judiciário, depois pega essa lei e diz, essa lei é horrível, mas a verdade é que falta, né? E ali na PUC também, bom, o professor Marcelo mesmo tem um texto sobre isso, o professor Glockner, né, com o Marcelo Butelli também tem um texto sobre isso, naquele volume lá da RBCCRIM, 147, que a gente fez só sobre política legislativa, e eu lembro que quando eu propus, porque eu estava voltando da Espanha, eu estava super animada, e eu propus essa ideia de trabalhar com política legislativa, e a primeira coisa que me falaram na revista, eu era editora adjunta na época, foi assim, acho que a gente não vai receber artigo nenhum, porque quase ninguém escreve sobre isso no Brasil. E daí eu falei, então é mais um motivo para a gente fazer uma revista só sobre isso. E foi incrível, porque a gente recebeu
várias pesquisas, o volume ficou com 800 páginas, então tinha muita gente pesquisando sobre o processo legislativo brasileiro. Eu até acho que deixo a proposta, acho que falta um livro sobre ciência da legislação do direito penal brasileiro, né, para a gente tentar estudar um pouco mais isso. E eu acho, Marcelo Butelli, que eu e Marcelo Butelli, a gente troca e-mails com artigos sobre esse tema aí, o tempo todo a gente está em intercâmbio de materiais. Eu acho que a análise dos resultados de uma legislação é essencial para frear movimentos que demandam por mais criminalização. Quando a gente está falando de, tem que trabalhar com descriminalização, a gente sabe que a proposta legislativa é uma questão política, e nenhum político quer aparecer dizendo, olha, eu vou descriminalizar, porque sabe que isso não vai ter apoio popular nenhum. Mas quando eu tiver pelo menos dados para poder comprovar que essa legislação é completamente inefetiva em matéria de segurança pública, de repente isso até fomente mais movimentos que tenham apoio a favor da descriminalização. E eu acho que utilizar esses resultados e utilizar esses dados como mais uma forma de controle da legislação é essencial, muito, assim, não digo que seja mais, mas é tão essencial quanto essa análise dogmática de legalidade que a gente faz. Então, eu acredito que sim, Marcelo, que quando a gente conseguir estabelecer uma análise ideal de resultados da legislação, né, como dentro da ideia de racionalidades, como verificação de uma racionalidade teleológica, que é a lei que promete tais fins, a gente conseguir verificar se alguns desses fins foram cumpridos, e como uma racionalidade pragmática, que é a gente verificar se tem um mínimo de estrutura para essa legislação acontecer, no caso concreto, para ela não ser só mais uma legislação simbólica. Eu acho que se a gente conseguir atrelar, de certa forma, isso à constitucionalidade da legislação, eu acho que nós temos grandes chances de tornar a política legislativa, a política criminal e tudo isso dentro de uma ideia de política pública como algo mais racional, né, e mais voltado, então, à diminuição de alguma segurança pública ou mesmo ao estabelecimento de um caminho num projeto político criminal, que hoje a gente tem projetos que visam o encarceramento, projetos que visam ao desencarceramento, tramitando e sendo aprovados um após o outro, a gente não tem sequer uma linha política criminal a ser seguida. Ruivo, posso colocar Sim. Uma provocação? Mas deixa eu fazer uma antes, que agora eu também era um pouco provocação, Camille, já falo rapidinho. A importância, eu acho, da dogmática penal já chegou num patamar, e depois da Intec-Call, aquela que foi sobre isso, até levou o professor Alexandre Wunderlich na semana passada nessa, propor uma que talvez nós vamos fazer agora, depende muito do professor Miguel Reale Júnior ter agenda para isso, mas sobre o que o professor Wunderlich chamou de a dogmática penal como um elemento de ancoragem do sistema. Então, é um elemento, assim, nesse artigo, vou botar para vocês aqui, a professora falou agora, de orientação do sistema. Por quê? E eu não sei se é essa provocação que a Camille pensou, mas e se tem um presidente da República que acha que a descriminalização de uma norma é fundamental? Por exemplo, porte de arma, que acredita que essa política pública de proibir que as pessoas andem armadas não funciona. E daí nós temos também uma contestação, eventual contestação, por exemplo, Londrina, onde a polícia anda desarmada. Sistema carcerário alemão, onde os carcereiros não andam armados. Então, tem, por um outro lado, países de primeiro mundo, desenvolvidos, que acreditam que diminuir o número de armas ao acesso da população pode gerar mais segurança pública. Então, a pergunta é essa. Talvez a gente presumir que o político sempre quer a criminalização não é uma verdade. Pode ser que tenha alguns casos que não queiram. O Berlusconi descriminalizou várias normas que eram relacionadas ao direito penal empresarial. Algumas até que ele estava sendo investigado de ter cometido esse crime. Mas não dá para se presumir em absoluto essa situação, mas contrasta com o que diz a criminologia, como tu disseste. Então, não, aqui Opa! Por favor, não, Camille. pode falar, eu anoto aqui. Não, é que a minha provocação, na verdade, vamos tirar os nomes dos personagens que ocupam a presidência e vamos analisar o caso friamente. Então, aproveitando que temos dois grandes gigantes aqui, a Chia e o Butelli, né, que pensam o direito penal desde a base, né?
e trazendo toda essa análise possível de uma legislação que se espera, né? O Marcelo Butelli vai lá na fonte, existe um critério legal que você precisa criar para tipificar determinada conduta. Esse seria o ideal, todo o procedimento legislativo. E aí, Chia, te pergunto, também aproveitando isso, numa situação como a nossa enfrentada, tira fora o 268, que segundo eu li, que o Alaor fez uma análise do tipo, inclusive, ele foi criado antes da Constituição e servia justamente ao contrário, para aqueles que não obedeciam à ordem dos presidentes, ou seja, era muito pior, completamente inverso o quadro, sem dizer que a pena é pífia, né? Mas o direito penal pode se socorrer de uma lei temporária, de uma lei excepcional, e eu acredito que é possível, numa situação que a gente enfrenta, e aqui eu divirjo um pouco, eu acho que a saúde é um bem que precisa ser tutelado, diferentemente das drogas, que é a saúde individual, né, é uma opção, eu usar drogas, ou tomar uma cerveja, ou tomar o gin, né, que o professor Ruivo está me devendo por sinal, mas assim, a saúde nesse ponto que ela ameaça a vida coletiva, né, e que o coronavírus pode matar, então é muito mais do que a saúde enquanto integridade física, e no sentido de, será que o direito penal não poderia ser criado? Eu quero também ver da experiência do Butelli, se existe alguma normativa para uma lei penal excepcional ou temporária, obedecer esses critérios que se entende que seriam salutares para uma dogmática possível e não preventiva, né? Porque a gente sabe que mesmo que se todos os passos sejam cumpridos, o direito penal não tem mais a finalidade preventiva. Eu comungo da ideia do professor Busato, entre outros, que tratam dessa ideia, até o próprio Greco também, né? Já tem essa ideia de que a prevenção não é um dos papéis predominantes do direito penal. Então, o direito penal tem que ter uma função, né? Acho que senão não estaríamos discutindo aqui. Mas como a gente pode conciliar isso, Chia? Será que o direito penal não pode contribuir também? A gente usa o direito penal para tanto, encarcera para tanto, mas será que numa situação como essa o direito penal não deveria funcionar? Não sei, provoquei. Ruivo, enfim, desculpa atrapalhar, mas aí eu fico... Como é que a gente pode aproveitar a Chia e o Butelli para melhorar o nosso direito penal? É isso que eu quero. Vamos lá, vamos criar leis boas. Tá, eu vou falar, Butelli pode abrir o microfone aí, não adianta... Ô Butelli! Isso aí é democrático. Vamos lá, que é velha. Eu vou. Bom, eu acho, viu, Marcelo, sobre o teu ponto, né, sobre essa questão de eu ter políticos de todos os sentidos, e a gente tem a nossa legislação, ela está bastante afeita à flutuação política. Eu vejo a racionalidade e esse empirismo dentro da legislação como um meio de controlar os movimentos políticos que são baseados na vontade desse político, seja essa vontade que eu goste, seja essa vontade que eu não goste. Eu falei bastante isso em sala, que nem quando teve a questão da homofobia, porque eu sou super defensora da causa LGBT, só que eu falei, pessoal, eu não posso achar legal quando eu violo a legalidade para uma causa que é do meu interesse, e depois, quando não é, eu já não acho mais legal. Então, eu acho, e eu dou a minha mão à palmatória, eu acho que se houver uma pesquisa séria que apresentar dados que levem à conclusão de que essa ou nessa seara seja o direito penal efetivo dessa ou daquela maneira, então que seja feita a legislação nesse sentido. Eu acho que a racionalidade legislativa e a participação dos dados empíricos controla exatamente a gente ter políticos que sejam abolicionistas ou a gente ter políticos que sejam super encarcerizadores. Eu acho que nos dois sentidos ela é interessante. E tem um texto, Marcelo, da Clara Maziero com a Carol Ferreira, muito legal sobre isso, em que ela até foi publicado nesse volume lá da RBC Crim, em que ela trabalha isso, demandas, movimentos ligados a direitos humanos. A Clara defendeu a tese dela
na Unicinos, eu acho que bem sobre essa questão LGBT. Então, movimentos ligados a direitos humanos que hoje acabaram sendo movimentos que demandam por novas criminalizações. E nesse artigo ela chega à conclusão no final, já vou dar um spoiler, de que essas criminalizações seriam legítimas. Algumas delas seriam legítimas, que esses movimentos teriam, então, legitimidade, o movimento feminista, o movimento, né, LGBT, mesmo em algumas questões do movimento ambiental. Então, eu acredito que, assim, respondendo a tua pergunta sobre, a gente eventualmente tem um político aí que adora armas e quer colocar armas na mão de todo mundo. Depois a gente pode ter um político que se elegeu com base numa plataforma de igrejas, ou de LGBT, ou de mulheres, ou do que for, e aí ele começa a apresentar projetos que beneficiam o grupo político, que é o grupo que o apoia. Eu acredito que uma política criminal racional seja uma política criminal que auxilie, uma política legislativa que auxilia a frear exatamente esses impulsos, né? E tem um texto que eu acho que eu até referi no ITEC, do professor Palazzo, que é bem interessante, que ele fala sobre isso, que o mandato, né, o mandato de optar por essa ou por aquela legislação, que foi até no sentido do que eu respondi para o rapaz que me perguntou sobre o 168A e o 8137, existe um espaço de discricionariedade do legislador que é dificílimo da gente conseguir, a gente nem deve, né, cercear com base no conhecimento puramente científico, porque bem ou mal, o legislador está ali como representante da vontade popular para votar os projetos de lei, isso é contrato social, mas eu acredito que a gente tenha que encontrar uma metodologia de conseguir fazer uma maior participação, seja dos dados empíricos, seja da dogmática, no processo do que o pessoal lá de Málaga, né, do Ripollet, chama da tomada de decisão de criminalização. Eu acho que essa tomada de decisão da criminalização, se ela tem dados, se a gente consegue amarrar e vincular isso, de certa forma, com dados empíricos e com estudos, a gente consegue ter um certo controle de também não ter uma legislação penal tão flutuante politicamente, seja por interesses que me simpatizam, seja por interesses que não me simpatizam. Camille. Excelente. Mais alguma coisa, Marcelo, não? Excelente. Sobre a questão da saúde pública, né? Se teria como a gente pensar em algum critério dogmático, tu diz, para que a gente consiga, de repente, fazer uma lei temporária para o caso da pandemia, né? Nesse sentido. Penal, tu diz? No sentido de que, como a pena é muito baixa, juizado especial criminal, né? É absurdamente ridícula diante da pandemia. Não estou colocando de outras doenças, mas nesse caso específico, né, que foi alertado pela OMS, o mundo inteiro está parado, né, e nós estamos vendo uma irracionalidade, né, que vem de cima, né, isso todos vão concordar. Então, se tivesse uma lei, e aí tu falou o problema, cada governador ou cada prefeito vai ter o seu decreto. E eu estava pensando aqui, nunca vai ser tão utilizado aquela esculpante do desconhecimento legal, né? Porque cada dia tem uma norma. A norma dura por 15 dias, 10 dias, né? Mas até que ponto também a gente pode falar em desconhecimento se hoje os meios de comunicação estão infiltrados no nosso dia a dia, que se eu hoje, mesmo na época da pandemia, disser, olha, não sabia que tinha esse decreto, não vai colar, né? Mas é no sentido de, sim, não temos que melhorar esse tipo penal, não estou dizendo para agora não vai ter como, mas pensar que um vírus vai vir de novo, né? Não é querer ser pessimista, sendo corona ou sendo Heineken vírus, sei lá o que for, mas vai ter um outro vírus, isso é normal, isso me parece que vai acontecer, infelizmente. Como é que a gente pode pensar uma legislação mais forte, que não dê espaço para arbitrariedades que sejam contra, digamos assim, esse espírito de desenvolvimento social, inclusive de integridade, que é o pacto social, né? Então, Chiavelli, para concluir, tu responde essa última pergunta, e se quiseres já comenta um pouco pela tua experiência com o professor Dias Ripollet, em Málaga, quanto àquela questão que ele diz que a exposição de motivos tem que ter uma aderência à realidade concreta para que a lei se destina. Então, o que a Camille diz
tu teres uma lei de JEC para uma situação que eu posso criar impacto de perda de vidas, parece que não está proporcional. Tá. Bom, o professor Ripolés, viu, Camille, o professor Ripolés, na verdade, ele desenvolve, ele dá um passo penal na teoria do professor Atienza, né, em que ele já estabelecia esses critérios, que é o critério ético, né, o teleológico, o pragmático, o jurídico formal e o linguístico. Seriam todos os critérios que você passaria para ter uma legislação minimamente racional. Dentro da ideia do critério ético, que é o mais complexo, né, que é o critério que irradia por todos os outros, eu teria uma discussão mais afeita aos valores a ser criminalizados. Claro, a gente passa por um espaço de discricionariedade. Aqui mesmo, né, eu estou achando que não tem que criminalizar, tu tá achando que tem que criminalizar. Eu acho que o pensar de um sistema, até um sistema que foi proposto pelo Ricardo Glockner no artigo com o Marcelo Butelli, eu achei interessante, que era o de mini-publics, que eram comissões menores, mais técnicas, que pudessem estudar, né, o assunto e trazer dados da realidade, até já fazendo um link com o ponto que o professor Marcelo me perguntou, dados da realidade que pudessem, então, ser embasados na decisão de criminalização. Eu acho que, nesse caso de pandemia, né, se for tomada uma decisão com base em dados da realidade de que tem que ser feita uma criminalização, tem que ser feita uma criminalização, primeiro, de condutas mais graves. A meu ver, você criminalizar qualquer descumprimento, criminalizar de forma... Na verdade, você criminalizar com o JEC não adianta nada, e você criminalizar com 10 anos de prisão quem sai na rua sem máscara é algo que não faz sentido. Então, tem que ser uma legislação pensada para os casos mais graves, né? Você tem que assumir qual que é o teu objetivo, se o teu objetivo é encarcerar, porque vocês imaginem, se a gente está discutindo soltar as pessoas presas, tu imagina a gente prender porque a pessoa descumpriu a quarentena. Então, assim, é uma coisa que fere até a nossa lógica de raciocínio, como é que a gente vai lidar com esse problema. Então, assim, eu pensaria numa legislação voltada a casos mais graves, né? A gente vai ter que fazer uso de assessoria administrativa, então que seja uma assessoria administrativa que remeta só uma regulação do Ministério da Saúde, que é o órgão federal, que faça uma regulamentação específica, e claro, aí eu estou partindo de um pressuposto de um direito penal reduzido, né? Não desse direito penal gigantesco que a gente tem. Então, eu tenho uma criminalização mais reduzida, aí eu posso até trabalhar com condutas, de repente, um pouco mais graves do que a do Juizado Especial Criminal. Não que eu concorde com essa política criminal, mas eu acho que já é muito melhor do que essa que está sendo aplicada aqui. E dentro dos critérios, até que eu pensei na tese de assessoria administrativa, uma remissão à portaria do Ministério da Saúde que seja pensada com critérios claros de descumprimento de determinadas medidas que possam, então, realmente proliferar em grande parte a epidemia, né? E não vejo, assim, viabilidade de a gente aplicar o direito penal a uma pessoa que descumpre o ato. Acho que tem uma questão de educação ali que vem antes, até de aplicação de multa, se for o caso de aplicar uma sanção, e aí vem aquela questão da gente saber usar o direito administrativo, né? E essa relação problemática que a gente tem entre o penal e o administrativo, que muitas vezes a gente acaba, além da questão normativa da assessoriedade, a gente acaba impondo dupla punição com essa ideia de independência das esferas e mesmo questões processuais. Então, a gente saber usar, pensar, a Helena fala disso muito bem, pensar o sistema sancionador de forma integrada. Então, eu uso o direito administrativo num espaço e uso o direito penal em outro espaço residual. Eu estou efetivando ultima ratio, fragmentariedade, subsidiariedade. E aí eu consigo, de repente, tornar esse direito penal mais efetivo. Assim, na verdade, são vários os critérios que a gente pode utilizar. O professor Pritwitz, que trabalha muito com essa ideia do risco, a última vez que eu escutei ele falar foi lá em Göttingen, em 2015, ele trabalhava com essa ideia de que riscos mais graves, né? Mas daí no patamar do risco, aí depende do patamar que a gente vai assumir, né? De lesão, de risco, de perigo, e a partir daí conseguir pensar um sistema sancionador integrado. Então, eu acho que se for feita a opção por utilizar o direito penal e se conseguir provar de alguma maneira que o direito penal seria mais efetivo no combate à pandemia, o que
eu não tenho muita certeza que seja feito dessa maneira, para condutas mais graves de forma residual e com o uso da sensoriedade de forma limitada, uma remissão a uma portaria, né, do Ministério da Saúde, alguma questão assim. Aí realmente tu não tens nem como alegar o erro de proibição, né? Porque como tu tem ali uma portaria específica que tu pode dar publicidade, uma portaria já pensada para regular o tipo penal, então uma portaria que vai ser taxativa também na determinação das condutas. Então, eu acho que tem como ser algo viável, mas não um tipo de 1940 de JEC que tem, né, uma janela gigantesca que remete a praticamente todos, né? Eu lembro até o parecer que eu citei num artiguinho esses dias do Conjur, do professor Vanderlit, do professor Greco, que só em Porto Alegre eram 8 decretos, né, no começo de abril. Eu, sinceramente, se tu me pedir de cada cidade aqui de Santa Catarina, eu não sei, cada uma está vigorando de um jeito, né, e agora todos eles têm discricionariedade para regular absolutamente tudo. Então, eu acho que dessa forma como está sendo feito o combate à pandemia, é inviável se pensar em direito penal, né? Erro de proibição e até erro de tipo, porque as pessoas estão tão assustadas que às vezes eu não tenho nem como conseguir comprovar o exato dolo da pessoa em praticar aquela conduta em violação. Então eu posso trabalhar até com erro de tipo, que é uma discussão que existe bastante na assessoriedade. O que é erro de proibição, o que é erro de tipo quando afeta o dolo, né? E, bom, eu fiquei um mês lá foi muito, quando eu fui fazer o pós-doc lá em Málaga, né, Marcelo, eu fui para ficar 3 meses, eu tinha uma bolsa da Fundação Carolina, quando eu cheguei em Málaga, deu 2 dias, saiu minha nomeação aqui da UFSC, eu tinha que voltar. Aí eu consegui ficar só um mês, né? Eu tenho muita vontade de voltar para ficar mais tempo, né? Até passei os textos que eu trouxe pro Marcelo, eu trouxe um pendrive de coisa que eu ainda não consegui terminar de ler. E lá eles trabalham em política legislativa há muito tempo. Eles têm o grupo espanhol de política legislativa que recebe muita gente. E o grupo de política legislativa trabalha dentro de um instituto que é o Instituto Andaluz de Criminologia, dentro da universidade. Então, eles trabalham com essa perspectiva de política criminal e criminologia e essa ideia de trabalhar com dados empíricos e de casos concretos junto com a dogmática, assim, há bastante tempo, né? Tanto que lá no ESC, na European Society of Criminology, que eles têm o congresso, eles têm um grupo, até para quem quiser mandar trabalho, o Marcelo Butelli, eles têm um grupo específico só de política legislativa, em que a gente discute, eu participei quando eu estava lá no doutorado de sanduíche em 2017, só política legislativa. Então, assim, quem trabalha muito com a ideia de justificativas de projetos de lei é o Paredes Castanhon. Ele tem um texto um livro só sobre isso, até publicou um texto naquele volume da RBC Crim, o fatídico volume da RBC Crim, que eu tanto amo, né? Porque eu que nem um filho aquele volume para mim, que trabalhou com um monte de textos de política legislativa, e eles trabalham bastante voltado a isso, a empirismo, a ter dados. Assim, tem trabalhos belíssimos lá, em que eles fazem análise dos projetos, fazem análise de dados empíricos e também trabalham com essa perspectiva de usar os dados, né, para justificar a lei, na exposição de motivos da lei e mesmo para controlar, por meio do alcance ou não da finalidade dessa lei, a sua constitucionalidade. Então, uma lei que promete e não cumpre, né, é uma lei que não tem legitimidade para continuar vigente no sistema. Ótimo. Chavelli, nós já avançamos bastante aqui no horário, chegam alguns comentários, tu podes ficar tranquila que uma boa parte dos textos que tu referiste a gente já conseguiu colar aqui, o Marcelo Butelli disponibilizou, eu botei um outro do Jota aqui, o meu artigo que tu tinhas referido, então são todos textos à livre disposição. Queria encerrar o encontro de hoje agradecendo a ti por suscitar várias questões que nós estamos pensando e vamos continuar pensando. O professor Wunderlich escreveu aqui sobre a importância de pensar a política criminal toda vez que se pensa num sistema integrado, né, de reforma do Código Penal, saber exatamente qual é o melhor caminho a ser orientado. Eu complementaria que é preciso pensar a criminologia também, para pensar esse sistema de reformulação do Código Penal. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui, egressos do programa de doutorado, doutorandos, mestrandos, mestres,
que nos assistiram pelo YouTube também. Agradecer a Maria Eduarda, que veio aqui auxiliar os trabalhos, e também a nossa primeira vez que a gente conseguiu emitir também o sinal pela página do YouTube. Muito obrigado, Chiavelli. Conta sempre com a gente. Essa aqui é uma casa aberta, onde te reúne colegas, amigos e muita gente que te admira. Obrigado a todos, pessoal. Eu só gostaria de agradecer. Até agora eu vi o comentário do professor Vanderlitt. Eu sou os meus livrinhos de referência. Tenho o livro do Raul Servini, que eu gosto muito, que eu acho que é um dos livros que trabalha bem essa ideia de processo de descriminalização. Mas acho que também falta bastante no Brasil essa discussão a respeito da descriminalização, né? Que aquela pesquisa da GV já denunciou que é algo que não acontece. Eu até coloquei uma parte do meu projeto aqui da UFSC sobre isso, mas agora o governo quer cortar as nossas bolsas de iniciação científica, então não sei nem se vai dar para fazer, mas vamos tentar. Eu agradeço muito o convite, Marcelo, adorei estar aqui, é um prazer conversar com vocês e com uma plateia tão qualificada, e fico à disposição em tudo que eu puder ser útil aqui em Santa Catarina. Estou iniciando um grupo de estudo aqui em Direito Penal Econômico. Assim que ele estiver rodando um pouco mais, vai ser um prazer poder contar com a participação de vocês lá, fazer alguma exposição e trocar aí algumas figurinhas. Acho que a construção coletiva do conhecimento é algo que não tem preço. Mesmo na era da pandemia, a gente tem que se manter firme nesses objetivos. Obrigada. É isso aí. Então, quarta-feira que vem, pessoal, 7 horas, de novo a gente se encontra, e com a chegada do frio na região sul e sudeste do Brasil. Um beijo para todos, se cuidem, muita saúde.